É um absurdo ele não ter integrado o elenco. Exatamente, esse é um dos pontos. E quando ele foi perguntado, né, porque ele tem aquela história, né, da rivalidade com o Larry Bird, com o Magic Johnson principalmente, e o Magic Johnson no começo era muito amigo do Isiah Thomas. O Isiah Thomas, quando ele é perguntado no início da rivalidade, ele falou, ele foi sincero e foi verdadeiro. Porque no começo não existia rivalidade. É aquilo que o Joel Embiid uma vez falou em relação ao Boston Celtics. Não tem rivalidade, a gente só apanha do Boston. Rivalidade é quando você ganha de vez em quando. E o Chicago, até o primeiro título, o Chicago só apanhava do Detroit Pistons. Então não tinha rivalidade. Era um time só ganhando. Independente se os caras jogavam pesado, se batiam no Michael Jordan. Então quando ele fala isso, também era por ser um ótimo provocador. E lembrando que o Isiah Thomas era da cidade de Chicago. Exatamente. O que tornava ainda mais quente essa rivalidade, ele jogando contra Chicago. Exatamente. E vendo o Michael Jordan surgir como grande ser a nome de estrela Chicago. do time da cidade dele. Né? Então, assim, tinha esse componente. Você disse tudo. Eu acho que é um cara que foi injustiçado, porque independente do cara ser boa gente ou não, se ele é bom profissional, se ele é o melhor armador naquele momento da liga e duelava com o Magic Johnson na posição, ele teria que estar entre Era amigo do Magic melhores. Johnson, né? Exatamente. Mas ele também sempre trilhava o caminho da polêmica, né? Assim. Contra o Larry Bird, por exemplo, em 87, o Boston ganhou a final do leste contra Detroit, foi para as finais de 87 contra os Lakers, última final entre Larry Bird e Magic Johnson, mas depois da final de conferência, né, o Dennis Rodman foi questionado por um repórter se ele concordava. O repórter foi bem malicioso. Sim. E o Dennis Rodman foi bem ingênuo. E o Isiah Thomas depois foi ainda mais, né? Exato. Se ele concordava que o Larry Bird é um bom jogador, mas se ele fosse negro, ele seria igual, ele seria mais um bom jogador, né? O Rodman confirmou isso. Perguntaram mesmo para o Isiah Thomas, falando que o Rodman tinha falado isso, e o Isiah Thomas confirmou. Assim, e aí, eu também acho. Também acho. E aí teve que voltar para as finais. Não, aí ele teve nas finais de 87, tem imagens disso, né? Sim. De coletivas, ele já eliminado, né, pelo Detroit, mas finais entre Celtics e Lakers, ele viajando até LA, participando de pré-jogo, participando de coletiva constrangedora com Larry Bird para falar que não é bem isso. Que ele foi mal entendido. Aquela conversa, né? Foi mal assim. interpretado. Né? E aquela conversa constrangedora, participando de pré-jogo também na TV americana, antes das finais entre Celtics e Lakers. E ele, né, dava para ver um semblante do Isiah Thomas, falava, por que eu fui entrar nessa aqui, né? Exato. E já tinha a questão do Jordan. Veio o bicampeonato, veio o choque com o Magic Johnson também. Que poderia ter sido um tri, porque para mim é uma das imagens mais marcantes em relação ao Isiah Thomas. É de 88. É aquele jogo 6 ali que ele tem uma lesão super séria e ele, manquitolando, ele faz um terceiro quarto excepcional. Histórico. E o quarto período, o Detroit Pistons, ele é assaltado em The Ford do Inglewood, uma falta fantasma do Bill Laimbeer no Kareem Abdul-Jabbar, falta que traz 2 lances livres e o Kareem Abdul-Jabbar com 80% na carreira de lance livre mata as 2 bolas e força um jogo 7 com o Isiah Thomas baleado e aí os Lakers são bicampeões. Ele era grande nome de uma franquia, de um time que era movido e tinha como grande combustível o ódio que gerava, né? Exato. Uma equipe encarnou essa questão do ódio que os demais tinham em relação a ela como um grande combustível para seguir forte, competitivo e chegar em final e conquistar bicampeonato. Em 91, finalmente perde para os Bulls, né? E é justamente do ano que antecede os Jogos Olímpicos. Então, teve toda aquela questão de, ok, foi bicampeão, mas já foi derrotado, tinha um relacionamento ruim com o Michael Jordan, e aí, na comparação, o Isiah Thomas simplesmente foi esnobado e não integrou o time olímpico, o que foi um grande absurdo histórico pelo que ele representava, já que o time americano de 92 era principalmente uma homenagem aos grandes nomes que dominavam a liga no final dos anos 80 e nos anos 90. Não ainda mais porque o técnico do time de 92 era o técnico do Isiah Thomas. Daly. O cara não levar nenhum de Detroit, que tinha chegado em finais consecutivas ali, né? 88, 89, 88, 89, 90. Quer dizer, era no mínimo esquisito não ter um representante do Detroit Pistons. Como armador, para quem não viu jogar, e muita gente fala do Oscar Robertson num momento anterior, e é o Oscar Robertson, acho que é o cara que eu mais lamento de não ter visto jogar pessoalmente, e que eu acho que é diferente também você acompanhar vídeos, e também não é fácil acompanhar jogos, achar jogos inteiros dessa época, do Oscar Robertson em Cincinnati Royals, depois campeão com o Milwaukee Bucks no início dos anos 70, mas em relação a armador, né, como o cara arma, entende o jogo, lê a defesa adversária, sendo um líder,
para mim, é o segundo, só tá atrás do Magic Johnson. Dos que eu vi como armador. Coloca um Chris Paul nessa terceira posição. Você fala o John Stockton. O John Stockton era grande nome também. Era impressionante, era um cara mais calado. Eu acho que o que falta... O John Stockton, eu coloco ele numa posição assim de... Se ele tivesse um pouco mais de carisma... Midiático, ele poderia estar nessa mesma grandeza. Mas assim, de qualidade de jogo, de liderança, de ser aquele cara ruim no sentido de ser um líder, de ser um responsável, de falar assim, cara, se precisar bater ali, ele vai bater, mas fundamentalmente, jogando com a bola nas mãos, um craque. Cara, esse rapaz aqui, ele foi muito injustiçado em 93. Infelizmente, em 94 ele disputaria pelo time americano mundial, mas teve uma contusão que encerrou a carreira dele. Exato. Na Aquiles em 94. E também em 94 teve essa contusão e impediu também algo que poderia ter acontecido, porque na temporada 93-94 o New York Knicks teve a contusão do Doc Rivers. Exato. Né, com o jogador, né, em dezembro de 93. E a equipe de Nova York, lutando pelo título naquela temporada que na íntegra não teve Michael Jordan, né, buscou um armador em desespero. E houve uma grande boataria de Isaiah Thomas jogando no New York Knicks. Imagine! Eles buscaram quem na época? Derek Harper? É o que foi contratado, foi o Derek Harper, ex-Dallas Mavericks. Né? Mas imagine, antes disso, foi cogitado Isaiah Thomas em Nova York, com Pat Ewing em companhia. Para mim seria algo espetacular de acompanhar, mesmo com uma questão de final de carreira. Infelizmente depois teve bem no final da temporada a questão do Aquiles e aí ele como técnico ele foi um fanfarrão, porque daí é aquela história padrão. Não necessariamente um excepcional jogador vai garantir o cara ser um ótimo técnico. Né? O próprio Magic Johnson, quando numa das tentativas aí de voltar a jogar depois do HIV, ele tenta jogar, não volta bem, tenta ser técnico, ele fala, fica poucos jogos, ele fala isso aqui não é pra mim, porque não é uma condição espetacular. O Steve Kerr, por exemplo, ele foi um jogador de grupo. Mas vai mexer mal em time, hein? E ele teve um bom desempenho, mas ele foi preparado para aquilo. Ele virou comentarista, ele foi general manager no Phoenix Suns, ele passou por outros lugares, por outras situações, por mais entendimento de uma gestão para poder ser treinador. E aí, como jogador, ele teve Phil Jackson como técnico, ele teve Greg Popovich como técnico. Então, assim, é diferente. Não é fácil. O Doc Rivers, por exemplo, que a gente criticou aqui, ferrenho do Pastor. Como técnico, do Pastor Como Valdemiro. técnico. Mas como jogador, ele foi seleção de Mundial com a seleção americana, né, na Copa do Mundo aqui na Colômbia, em Cali, em 82. Cara, você tem ele um desempenho muito alto. Outro dia eu recebi no Instagram de desempenho de treinadores atuais como jogadores. E se você for pegar todos... Né, de jogadores ali, o Billy Donovan foi jogador, o Billy the Kid, o próprio Steve Kerr, em números eu tô falando, DJ Redick, que agora é técnico, você tem Doc Rivers, você tem muitos jogadores, Ty Lue foi campeão com o Lakers, mas no fundo do banco. Cara, em relação a número, a desempenho de quadra, o Doc Rivers ele é melhor que todos os outros. Não tem um técnico atual que foi jogador que tem números superiores. Carreira tão longa. Carreira tão longa e tão importante. Não tem o título de campeão. Tem o título em 2008 com o Boston. Exatamente, como técnico. Então, assim, não garante o cara ser treinador, ser um baita jogador como Mas como jogador foi espetacular. Foi. Você imagina ele numa ação publicitária com um brinde a Michael Jordan? Michael Jordan, Larry Bird? Nunca. Pelo amor de Deus, estão desrespeitando a Ayrton Senna aí. Então. Falando de homenagem. Uma ova. Esse rapaz aqui, ó. Tá quase acabando, hein? Já essa garotada 77 horas, hein? Pra essa garotada que vê Luciano muito NBA hoje, consome, né? Que fica a com luta essa batendo história. A porta aí. Sim. Deixa ela entrar, ela participa da reta final com a gente. Ela faz o Jararacas, ela faz a hashtag final. Pra você que não viu esse rapaz jogar, meu... Não sou, não. Que fique só com aquela história, o Michael Jordan não gostava dele, não devia ser boa gente. Pode ser boa gente, mas se o cara é bom profissional, meu, tinha que estar naquele time, o cara foi um monstro. É um absurdo histórico absurdo. a ausência dele.